E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica e hoje eu sou Pedro Renó, professor aqui do Parabólica, e hoje a gente vai falar sobre a Guerra Civil de Ruanda, que gerou um dos maiores números de mortes aí do século XX, um genocídio mesmo, e gera consequências até hoje, tá bom? Porque esse vídeo aqui ele não é isolado. A gente pretende utilizar também esse vídeo também como uma forma da gente entender mais a fundo o processo para entender o que está acontecendo no Congo. Porque o que está acontecendo no Congo hoje? De uma guerra também muito pesada, muito puxada, de muitos mortos e também refugiados, passa por Ruanda. Então vamos começar por Ruanda. Talvez essa semana a gente ainda fale do Congo, através aqui, se der tempo de fazer todo o estudo, todo o preparo dessa aula, tá bom? Então já se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, e curte esse vídeo para ajudar o canal a crescer. Vídeos como esse a gente está sempre fazendo aqui, a gente tem feito a cobertura do triste conflito que está acontecendo em Gaza. A gente já falou muito de Rússia, Ucrânia, de vários conflitos, inclusive do século XX e XXI, e tem conteúdo de história, filosofia, sociologia, geografia, história da arte aqui no canal. Dá aqui aquela sua crítica construtiva, aquela curtida. A crítica construtiva, se você achar que deve fazer essa crítica construtiva, acrescentar alguma coisa que seja importante, corrigir também, sempre com muito respeito, tá bom? Então, vamos lá começar. Ruanda, vamos falar de Ruanda então. Ruanda foi uma neocolônia, sofreu a ação do imperialismo europeu desde 1890. De 1890 a 1919, Ruanda fazia parte, era uma colônia alemã. Só que depois da Primeira Guerra Mundial a gente sabe que o Império Alemão ele cai, certo? Então Ruanda para de fazer parte do Império Alemão, ou na verdade do domínio do Império Alemão, não fazia parte do Império, mas do domínio do Império Alemão, e passa a ser basicamente ficar sob tutela da Liga das Nações, aquela instituição que foi criada, aquela organização que foi criada, ou a Sociedade das Nações, pós Primeira Guerra Mundial e vai até a Segunda Guerra Mundial. E nesse contexto a gente tem a colonização belga. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Bélgica se colocou como país neutro, é uma das grandes forças imperialistas do século XIX, século XX, e aí Ruanda passa ao controle belga sob tutela da Liga das Nações. Mas não é só Ruanda não, outros países ali da região, como o próprio Congo, que hoje a gente tem a República Democrática do Congo, passam a fazer parte do processo neocolonial belga. E por que eu estou dizendo isso? Porque a independência de Ruanda vai acontecer em 1962. Outras independências ali da região também que fazem, tem muita moto passando ali, outras independências de outras regiões que fazem fronteira com Ruanda, estamos falando de Uganda, estamos falando do próprio Congo, essas independências acontecem também pós Segunda Guerra Mundial, 62, 60, alguns 60, outros 62. O que eu quero dizer para vocês é que boa parte do que aconteceu em Ruanda e do que acontece hoje em Ruanda e também no Congo é culpa da ação colonizadora, da ação imperialista, da ação neocolonizadora. Então boa parte, na verdade boa parte não, quase todos os conflitos que acontecem, tanto em continente africano quanto em continente asiático, tem essa pegada de um resquício, de uma continuidade do que aconteceu durante o período da neocolônia, o período do imperialismo. Vale lembrar que o continente africano ele foi partilhado pela ação imperialista, pelaquela segunda revolução industrial. Foi partilhado a contra-vontade das pessoas que viviam ali, das diversas, centenas, milhares de etnias que viviam ali, que tiveram que se adequar a leis, a regras impostas pelo imperialismo europeu. Tá bom? Então acho que esse é um ponto muito importante para a gente entender. Vamos lá então. Existe um componente muito forte que acontece nesses países, que é o componente étnico. Se a gente olhar o continente africano como um todo, a África não é uma só. Se a gente olhar Ruanda, não existe uma Ruanda ou um Congo, uma República Democrática do Congo. Você tem diversas etnias. Entre elas, as principais que a gente fala aqui para entender a guerra civil em Ruanda são os Hutus e os Tutsi. Vamos lá. Os Hutus, ao longo do tempo, representam a maior parcela da população de Ruanda.
Cerca de 90% da população faz parte da etnia dos Hutus. E 9% faz parte da etnia dos Tutsi. Esse 1% são outras diversas etnias que existem ali, certo? Durante o período colonial, tanto o imperialismo alemão, agora o imperialismo belga, antes mesmo da independência em 1962, Ruanda era um protetorado belga. E se vocês já assistiram a nossa aula sobre imperialismo, você sabe o que é o protetorado. Você mantém o governo local, mas um governo sob proteção do país imperialista. Então você tinha uma gestão de Ruanda, uma gestão nacional em Ruanda. Só que essa gestão era subordinada ao que acontecia dentro do país imperialista, no caso a Bélgica. Então você tinha uma monarquia em Ruanda, você tinha lá um rei, e geralmente, aí nesse momento que a gente está falando de maior parte do imperialismo belga, até a independência, você tinha essa minoria a gente está falando aqui em números populacionais mesmo, que são os Tutsi, que representavam 9%, contra os Hutus, mas essa minoria tinha o governo. Os Tutsi, eles mantinham o governo. A gente está falando, por exemplo, de um rei, o rei Mutará III. Ele falece, tá, em 1958, e os Tutsi, eles acabam por colocar a sucessão desse rei. Não era uma monarquia hereditária, e eles fazem questão de colocar uma indicação de um novo rei da etnia dos Tutsi, que era o Kigeri V. E aí você já vai entendendo que vai ter um conflito entre os Hutus. Só que em 58, 59, 60, a Bélgica ela já está iniciando um processo de transição, tá? Iniciando um processo de transição para entregar ou acabar com o neocolonialismo em Ruanda. A gente sabe que acaba nesse sentido, mas não 100%. Ela ainda vai ter uma participação e até hoje a gente ainda fala sobre isso. E o que a Bélgica faz? A própria Bélgica incentiva para esse processo transitório, incentiva com que os Hutus criem uma organização política para disputar o poder dentro de Ruanda contra os Tutsi. E aí foi criado o Partido do Movimento de Emancipação dos Hutu. E aí isso dá início a conflitos étnicos políticos dentro do território, já passando para essa etapa de fim do neocolonialismo, pelo menos da parte formal do neocolonialismo belga na região. Você está tendo uma guerra civil entre Tutsi e Hutus. A Bélgica ainda não largou o osso, não abandonou o imperialismo ali, mas em 59 a Bélgica concede maior autonomia interna dentro de Ruanda. Ela continua ainda sendo um país imperialista, dominador, mas concede maior autonomia para a escolha do próprio modelo político de Ruanda. E é nesse processo que a monarquia, que era governada pelos Tutsi, é abolida em Ruanda e é formado um governo de transição que vai gerar a República de Ruanda, tá? A República Democrática de Ruanda. E ali, nesse processo, é formado um governo de transição com apoio belga, um governo de transição Hutu, certo? Agora, aderindo à República, que vai ser o Gregory Kayibanda. Gregory Kayibanda. Você está no meio de uma guerra civil. E aí, quando você chega em 1962 e a Bélgica se retira, você já está numa guerra civil, certo? Entre as duas etnias. E a Bélgica se retira, essa guerra civil se atenua. Com esse processo da independência, o estabelecimento da República, essa guerra civil que vai se alastrando ainda mais em Ruanda, os Hutus assumem o poder, a gente falou isso aqui, assumem o poder, os governos transitórios e depois os outros governos em Ruanda. Muitos Tutsi, da etnia Tutsi, que antes estavam lá atrás, eram minoria dentro de Ruanda, ainda são, mas minoria, eu falo em números demográficos, muitos se refugiam em países vizinhos a Ruanda, como Uganda e como o Congo.
o Congo a República Democrática do Congo, que na época se chamava, a gente dava o nome de Zaire, tá bom? Dentro do próprio Congo, muitos membros dessa etnia Tutsi, que você também tinha etnia Tutsi dentro do Congo, sofriam perseguição dentro do Congo também, porque você tinha muitos movimentos lá contra estrangeiros. Olha a ação imperialista, o que ela faz. E também ajudam dentro do próprio Congo a formar movimentos contra o próprio governo do Congo. Isso a gente vai contar na história quando a gente falar do vídeo, que a gente falar sobre o Congo, que a gente vai fazer esse retrospecto para chegar na atualidade também. Ali você tinha o presidente do Congo, que era super acusado de corrupção, que é o Mobutu Sese Seko, e ele era aliado aos interesses dos Estados Unidos, inclusive. Era um líder totalmente envolvido com os interesses dos Estados Unidos, e ali no Congo você teve, ao longo do tempo, inclusive uma guerra civil, algumas guerras civis, como por exemplo a primeira guerra civil congolesa, essa guerra civil que foi de 1995 a 97, que gerou a queda do presidente. Então, eu quero que vocês já vão encaixando que, para a gente poder depois, num outro vídeo, falar sobre o que está acontecendo no Congo agora, vocês já vão entendendo que existem uma passagem de etnias de pessoas entre Ruanda e entre o Congo. Mas vamos lá, para vocês situarem. Voltando para Ruanda, pós-independência de Ruanda de 62, esses conflitos, essa guerra civil que se estabelece entre Tutsi e Ruanda, muitos Tutsi vão para o Congo. O que a gente tem? A maior parte dos governos que são formados após a independência são da maioria demográfica, étnico-demográfica de Ruanda, que são os Hutus, certo? E aí, em 1990, entre 1990 e 1993, explode uma grande guerra civil em Ruanda. Mais uma guerra civil que a gente está falando, tá? Essa já em tempos mais próximos, que é uma guerra civil quando o presidente de Ruanda, que era um militar, que é o Juvenal Habyarimana, desculpem as pronúncias, tá? Quando às vezes fica distante, a gente esquece, a gente não consegue falar direito. O Juvenal Habyarimana, ele da etnia dos Hutus, ele entra em confronto direto com uma força de resistência ao seu governo que era de maioria Tutsi, que é a Frente Patriótica de Ruanda, que a gente vai chamar de FPR. FPR, Tutsi. O presidente, o governo Juvenal Habyarimana, Hutu, tá bom? Então já guardem isso também. Essa guerra civil, que é violenta, muitos Hutus começam a perseguir os Tutsis revidam. Essa guerra civil, ela teoricamente se encerra só em 1993, entre junho e julho de 93, com os chamados Acordos de Paz de Arusha, ou de Arusha, que acontecem na Tanzânia. Então eles definem lá um acordo de paz para encerrar essa guerra civil. Teve participação da Organização das Nações Unidas, da ONU. Porém, acho que é interessante destacar que existem controvérsias, inclusive após os próprios acordos de paz, que trazem para a atualidade que o governo era dos Hutus. Após os acordos de paz, chegam inclusive em Ruanda aviões transportando milhares de armas para alimentar, para fomentar as forças armadas de Ruanda, que são ligadas, subordinadas ao governo Hutu. Ou seja, inclusive Ruanda hoje Ruanda o governo de Ruanda é da FPR, de maioria Tutsi, acusa a França de apoiar os Hutus, até hoje. Tá? Acusa a França de apoiar os Hutus para um negócio que vai vir logo depois desse processo de guerra civil. Por isso que eu falei, teoricamente ela acaba, mas ela não acabou de fato. E aí, você acha que acabou? Não. Depois dessa guerra civil, depois de um acordo de paz e dessa controvérsia da França apoiar o governo Hutu, sabe o que acontece? O presidente de Ruanda, que é esse mesmo que a gente falou, que é o Juvenal, né? Habyarimana, ele foi morto.
o avião que ele estava viajando, junto com outras figuras políticas, foi atingido por um míssil, e essa história ainda é discutida. Por quê? Porque os Hutus acusaram a Força Patriótica, a Frente Patriótica de Ruanda, Tutsi, de matar o presidente. Alguns outros vão falar que foram os próprios Hutus que mataram o próprio presidente, ou facções Hutus que mataram o próprio presidente para botar a culpa nos Tutsi e provocar uma continuidade dessa guerra civil. Não importa, quer dizer, não é que não importa, importa sim. Mas o que acontece é que a gente vai ter agora uma nova etapa de uma nova guerra civil, ou uma continuidade da que já vinha acontecendo, ou uma continuidade do que vinha acontecendo desde 62, com a independência de Ruanda, quando os Hutus passam a atacar os Tutsi de uma maneira desenfreada. Isso é colocado na história como um genocídio da população Tutsi, e isso gera em números mais ou menos ali de 800 mil a 1 milhão de pessoas, de Tutsis que foram mortos, não só Tutsis, outras etnias também, e até Hutus, que eram Hutus moderados, que queriam que parasse essa sangria que estava acontecendo dentro de Ruanda. Então forças dos Hutus passaram a atacar violentamente os Tutsi, e muitos desse povo, dos Tutsi, tiveram que fugir, tiveram que sair da região, tiveram que fugir do país por conta desse ataque. 800 mil pessoas a 1 milhão é muita gente. O que acontece é que a Frente Patriótica de Ruanda contavam com outros apoios nesse momento, tá? Contavam com apoios. Nesse processo de guerra, de 800 mil pessoas que morreram, a própria missão da ONU, que era formada por maioria de belgas, por isso que eu tinha falado para vocês que os belgas ainda estavam ali, que é a MINUR, que é a Missão de Assistência das Nações Unidas para Ruanda, se retirou. Você teve inclusive soldados belgas que foram mortos nesse conflito, nesse processo. A MINUR, a ONU, basicamente se retirou, depois ela retorna, ela faz um segundo projeto de assistência a Ruanda, que é o MINUR 2, mas ela se retira no primeiro momento. Isso a gente já está falando agora de 1994, né, após a morte do presidente. O que acontece é que a Frente Patriótica de Ruanda, Tutsi, lembre-se disso, eles conseguem retornar para Ruanda ainda em 94. Eles conseguiram apoio de outras forças, conseguiram apoio inclusive de outros países, a Bélgica está aí. Nesse caso, enquanto a França era acusada de apoiar os Hutus, né, e aí já do outro lado, e com o apoio de Uganda, do exército, das Forças Armadas de Uganda, país vizinho a Ruanda, eles conseguem entrar no território de Ruanda e eles primeiro conseguem ocupar a capital, certo, de Ruanda, só lembrar o nome da capital aqui para vocês, Kigali, eles conseguem ocupar e depois eles passam a ocupar outras regiões em Ruanda e eles assumem o poder, tá bom? Inclusive o presidente de Ruanda, o atual presidente de Ruanda, que é da Frente Patriótica de Ruanda, ele está no poder já há mais de 15 anos, inclusive. E os Hutus? Aí agora são os Hutus que vão se refugiar. Acusam os Tutsi de promover também um massacre contra os Hutus, a Frente Patriótica de Ruanda nega, mas muitos Hutus fugiram desse processo e fugiram para onde? Muitos deles foram parar, inclusive, acho que é interessante destacar isso para vocês, no Congo, na República Democrática do Congo, que sempre foi utilizado, então, como uma rota de fuga aí para os perseguidos, para os refugiados de Ruanda. Numa região do leste, eles fazem fronteira a leste do Congo, a oeste de Ruanda, na fronteira chamada de Kivu, Kivu do Norte, tá? Na fronteira chamada de Kivu, Kivu do Norte chama, que é o nome da região. E lá passam a viver vários Hutus de origem de Ruanda. Só que lá também eles sofrem, dentro de próprio Ruanda, por conta de questão de estrangeiros, por serem estrangeiros, apesar de etnias também muito próximas com o Congo.
mas eles sofrem com isso. E mais do que isso, o governo de Ruanda hoje, tá? Pra gente, não vou ficar falando muito, porque senão a gente entra no próximo vídeo sobre isso, que é para entender o que está acontecendo no Congo. O próprio governo de Ruanda hoje, que é de Tutsi, dos Tutsi, que é da Frente Patriótica de Ruanda, ataca a etnia dos Hutus que está estabelecida no Congo. Mais do que isso, dentro do próprio Congo existe um movimento lá, que é o movimento M23, que foi criado, se eu não me engano, no dia 23 de maio, e aí acho que é de 2012 que esse movimento foi criado. Esse movimento, que é de maioria Tutsi, que tem apoio do governo de Ruanda, da Frente Patriótica de Ruanda, atacam também os Hutus que vivem dentro desse território, que é a região de Kivu, no leste, né? Kivu do Norte, que está ali na República Democrática do Congo. Então vocês já vão entendendo que, para a gente entender o que está acontecendo, para a gente falar sobre o que está acontecendo depois no próximo vídeo sobre as várias mortes que estão acontecendo no Congo na atualidade, é preciso entender o que aconteceu em Ruanda. E o que acontece em Ruanda? Que o governo de Ruanda, inclusive, apoia os ataques contra os Hutus dentro do Congo. Mas em outros tempos, esse povo, que o governo de Ruanda, que é formado pelos Tutsi, também já tinha sido atacado pelos Hutus. Percebem? O continente africano como um todo, não só essa região que a gente está falando, o continente africano como um todo é formado por diversas etnias. Centenas ou milhares, na verdade, de etnias. E tudo isso acontece, tá? Muito pela própria ação imperialista desde o século XIX, mais especificamente na segunda metade do século XIX, mais especificamente pela Conferência de Berlim, quando você tem a partilha do continente africano, e ao longo do século XX, dessa ação imperialista que promoveu durante muito tempo a própria guerra entre as etnias africanas, e depois, quando acaba, continua promovendo, tá bom? Então tá aí o vídeo para vocês, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado, espero que não tenha ficado confuso, por isso eu deixo sempre na descrição aqui, eu deixo as fontes na descrição, mas eu faço essas tarjas aqui para vocês entenderem bem, para quem quiser copiar por aí, tá bom? Vou ficando por aqui, aguardem o vídeo quando a gente for falar do Congo, da atualidade inclusive. Amo vocês de coração, um grande beijo, fui!